Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou a Adriana, aqui comigo o Guilherme. Olá. Tudo bem, Gui? Tudo bem, e você? Maravilha! Hoje, gente, o nosso convidado já esteve aqui, está retornando, porque a gente gosta muito dele. É o nosso pastor, Seja bem-vindo. Pastor Dimas. Você gostou, pastor, de participar da outra vez? Gostei, É. muito bom. Vocês são de parabéns. Que bom! Obrigado. Aí agora o senhor está aqui novamente. Estou aqui de novo, Adriana. Pra gente falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, né, Gui? Muito polêmico. Que a gente gosta, né, de uma polêmica. É bom de vez em quando, né? É sempre bom, né? Pra dar aquela agitada. Isso, vamos falar sobre os desigrejados. Você já foi um desigrejado? Olha, por um momento eu fiquei desigrejado, mas porque eu demorei um pouco pra achar a minha igreja, sabe? Mas eu sempre fiquei naquela ânsia de encontrar logo e ficar num lugar, porque eu acredito que nós precisamos de uma igreja pra chamar de nossa, né? Sim. Aqui, Eu nunca fiquei fiquei desigrejada. Mas eu também fiquei uns meses, assim, Uhum. 2, 3 meses, sabe? Não foi muito tempo. não. Mas e aí, pastor, o que o senhor tem a nos dizer sobre esse assunto, hein? Olha, Adriana, em primeiro lugar, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas que vai ser transmitido esse podcast. Eu queria dizer que, como você mesmo afirmou, é um assunto polêmico, né? O desigrejamento, hoje ele está em alta no nosso meio, e você é uma felizarda por nunca ter passado por isso. Uhum. Mas há muitos que estão enfrentando esse desigrejamento da igreja, né? Muitos estão saindo da igreja, e alguns saem da igreja por motivos, vamos dizer, justos, né? Se é que a gente pode falar justiça. Mas quais seriam esses motivos justos, por exemplo? Abuso pastoral, entendeu? Aquele crente que ficou debaixo de uma liderança sofrendo todo tipo de abuso, de autoridade. A igreja, de certa forma, explorou muito ele, né? Abusos financeiros, né? De repente a pessoa estava debaixo de uma igreja em que o assunto, o tema, a essência era muito dinheiro, dinheiro, dinheiro. Abuso teológico, por exemplo, né? Pessoas que saem da igreja por causa da doutrina, porque no púlpito daquela igreja se prega muito sobre modismos, né? Às vezes é um púlpito muito liberal, uma doutrina muito liberal, onde a pessoa não é confrontada, há uma relativização do pecado, pode-se fazer tudo, enfim. Então, existem vários motivos que podem fazer com que essa pessoa tenha uma grande decepção, Uhum. né, com a igreja, com os líderes da igreja, e acaba fazendo com que ele se retraia e não quer ir mais igreja nenhuma, porque ele acha que toda igreja vai ter aquele trauma, vai ter aquela mesmo tratamento. Bem, existe uma outra configuração, que são aqueles que saem da igreja, se tornam desigrejados, porque não concordou com a visão da igreja, com a filosofia da igreja, com o modus de trabalho da igreja, o modus operandi da igreja. Então, não gostava do estilo de pregação, não gostava do estilo de louvor, não gostava porque a igreja não tinha isso, porque não tinha aquilo. Mas então, aí seriam motivos mais fúteis, né? Se a gente pode dizer assim. Exatamente. Então, a pessoa vai se tornando insatisfeita, né? E aí começa a achar pelo em ovo, Uhum. né? Então ele tem uma visão, da igreja, ele idealizou uma igreja na cabeça dele que não existe em lugar nenhum, só existe na cabeça dele. Então ele acha que naquela igreja não vai ter problema nenhum, né? Que não vai ter problema com pessoas. Então ele vai para o ministério, aí ele não sabe trabalhar em equipe, enfim. Aí ele é uma pessoa que tem uma personalidade difícil, não gosta de ser confrontado, enfim. Fica doente, ninguém me ligou, ninguém me deu atenção. Mas também quando o outro fica doente, ele também nunca ligou, né? Uhum. Para se importar com o outro, né? Então,
são motivos mais fúteis, como você falou, mas que vai azedando o relacionamento dessa pessoa com a igreja e ele vai ficando distante. Né? Em alguns casos até há um retorno, né? A pessoa de repente passa por uns tratamentos, Deus vai tratando com ele e vai, sei lá, no futuro ele volta. Em outros casos, abandona de vez. Esse é um perigo, né? Porque aí a pessoa vai se desacreditando mesmo, né? Aí não acredita mais na instituição igreja, né? A igreja, ela tem a sua parte orgânica, o organismo da igreja, né? Tem a sua parte assim mais orgânica, o discipulado, os ministérios, os mais diversos departamentos, a obra missionária, a missão da igreja, a liturgia, a ceia do Senhor, as ordenanças. E ela tem também o seu lado institucional, né? A igreja tem a sua instituição, né? E às vezes a decepção é com a parte institucional da igreja, né? Porque é um excesso de perfeccionismo, né? Então, assim, se a gente for olhar para o Novo Testamento e ver as igrejas em que Paulo pastoreou, também tinham problemas, não é? Então tinha problemas de incesto, né? Paulo teve problema com Alexandre o Latoeiro, Paulo teve problema com aqueles que o perseguiam. Então, assim, Jesus teve problema também, a igreja primitiva, toda a história da igreja, né? Passamos pela Reforma, passamos pela Idade Média. Então, toda a igreja ela não está livre de enfrentar problema. Agora, se você quer achar pelo em ovo, você vai achar. Sim. E aí, Adriana, isso tem empurrado a igreja, nesse momento, para o que nós chamamos de turnover, né? Que é uma rotatividade muito grande de crente. Então, o cara ele fica insatisfeito na nossa igreja, aí ele migra para uma outra igreja para se tornar satisfeito lá. Aí quando ele se torna satisfeito lá, ele arruma alguns motivos para ficar insatisfeito lá e para sair de lá e para ir para outro lugar. Meu Deus, mas daí o problema está na pessoa, né? Porque se o fato que levou a essa migração é questões teológicas, então o ensino não é bíblico, é uma mensagem extremamente, como diz agora na moda, de coaching, de só campanha, e tudo bem, né? Ou teve algum problema com a liderança da igreja, o caráter do líder, o líder moralmente não é um bom testemunho, tudo bem, eu acho que ele tem razão de mudar. Ou se ele saiu da igreja porque a igreja ficou longe, ele mudou, ele precisa ir para uma igreja mais próxima, tudo isso é aceitável. Agora, o que está havendo na nossa geração, e nisso não é só com a igreja, Adriana, isso também acontece no mundo corporativo. Antigamente as pessoas entravam numa empresa, certo? Ficavam ali 10, 15, 20 anos naquela empresa e saía de lá para se aposentar, né? E hoje não. Hoje o vínculo, o jovem hoje fica 6 meses numa empresa, vai para outra, 1 ano em uma empresa, vai para outra. Os vínculos estão muito... sociedade líquida, né? Do Balmer, né? Então vai ficando cada vez... E na igreja a mesma coisa. Então as pessoas ficam 1 ano, 2 anos, aí já começa... Ela dá aquela desanimada, né? E vai procurando outros ambientes, e vai procurando outros lugares. Mas e a faixa etária desses desigrejados? Vocês têm uma noção, pastor? São jovens? São as famílias? Olha, eu não tenho assim nenhum conhecimento de estatística por faixa etária. Eu posso imaginar, mas é só suposição, né? Que é mais o público, assim, adulto solteiro, 30 anos, essa faixa de 25 a 35 anos, né? Porque a pessoa mais idosa, ele já se assentou mais, entendeu? Então, assim, ele acaba escolhendo a igreja mais em função da distância, né? Eu não consigo ver um idoso de 70 anos pegando um carro, andando 40 quilômetros no trânsito de São Paulo, das grandes capitais, né?
ele quer um lugar mais, então ele já se assentou. O adolescente e a criança depende muito dos pais, né? Então ainda não tem aquele poder de decisão. Sim. Mas essa faixa adulta, né? Eu acho que eles são mais uma suposição, não sei se esse dado. E pastor, como pastor, como que é lidar com essas pessoas? Elas chegam e falam, elas dão um feedback, elas simplesmente desaparecem? Como que é existe essa conexão entre o pastor e a pessoa que está saindo por alguma razão? Deveria existir. Deveria existir. Eu acho que assim, vocês, por exemplo, vocês são membros da igreja. Você passou um tempo na igreja. Se porventura você for sair da igreja, eu acho que assim, é até uma questão de educação, né? De não ser ingrato. De chegar no seu pastor e falar, pastor, desculpa, não consigo mais caminhar junto, sabe? Não é nada pessoal, por favor, mas sei lá, estou saindo, quero dizer ao pastor que quero sair, né, debaixo de bênção e tal. Seria o protocolo correto. Mas a maioria não fazem isso. Só desaparece. Desaparecem do nada. Às vezes o cara tá 5, 6 anos aqui na igreja e some. E aí, por exemplo, se a gente liga para ele, pô, irmão, faz tempo que eu não te vejo. Não gosta. Não, porque você me ligou, não posso falar. E se a gente não liga, não, ninguém me ligou. Ninguém veio atrás de mim. Então, assim, dá pra entender? É difícil, né, pastor? Nossa. E normalmente o pastor é o último a saber, né? Fica sabendo meses depois. Agora com as redes sociais tá fácil, né? Porque ele vai num culto na outra igreja e tá, posta lá, estive aqui e tal. Já se entrega ali. Então, mas assim, isso é um fenômeno que é com todas as igrejas. E quanto mais a igreja cresce, exponencialmente cresce mais o número de membros rotativos, né? Então, é difícil, Adriana. Por quê? Porque eles não comunicam. E eu acho isso até um descaso, sabe? E quando voltam, também são poucos os que voltam e falam assim, pastor, me desculpe, eu acho que eu saí daqui. Mas acontece isso. Tem gente que volta assim? Pouquíssimos casos. Eu posso dizer para você que menos de 10% dos que voltam assim, olha, pastor, desculpa, eu acabei saindo de forma precipitada, meu lugar é aqui, eu quero ficar aqui, eu ponderei algumas coisas, eu vi que eu estava exigente demais. Humildade, né, pessoal? Não, mas tem. Agora, 90% não. Volta como se nada tivesse acontecido, tá aí, pastor, rindo pra nós. Lavado, né? Aí eu falo, puxa vida, né? Se fosse um filho, você já imaginou o seu filho saindo de dentro da sua casa, assim? Então, sem falar nada com seu pai, com a sua mãe, e aparecer depois de 6 anos, mãe, voltei. Imagina. Né? Então tudo isso, eu acho que falta um pouco de amadurecimento na membresia. A membresia da igreja tem que ser pessoas maduras, né? Maduras. Entender que toda igreja, por melhor que seja, ela tem suas lutas, suas fraquezas, as suas dificuldades, não é? E você, se você tiver com você a mesma exigência que você tem com a igreja, você seria uma beata na igreja, né? Seria um Santo Agostinho na igreja. Sim. Né? E aí, pastor, assim, eu queria entender, né? É um fenômeno recente? O que acontece? Porque até então esse termo não era tão conhecido, né? Não se falava sobre isso. Sempre houve os desigrejados, né? Mas de uns 15 anos para cá, mais ou menos, né? De 15 a 20 anos para cá, o termo ganhou muita força. Então não foi com a pandemia que isso aumentou, porque aumentou, certo? Não. Com a pandemia ou não? Com a pandemia, deve ter dado um gás ali pra... criou-se muito desigrejados e os reflexos disso se estendem até hoje. Aquele crente que não quer participar da igreja institucional, mas quer se alimentar dos cultos pela internet. Quer se alimentar dos eventos que a igreja propõe, né? E
E aí é muito fácil, né, Adriana? Você na sua É. casa, confortavelmente. Sem lidar com ninguém. Aí aperta o pause, aí vai no banheiro, aí Uhum. volta. Às vezes você tá assistindo um culto de forma totalmente assim, irreverente. Né? Eu acho que Deus não nos chamou para isso, né? Uhum. Deus, nunca nos esqueçamos que quem fundou a igreja foi Jesus Cristo, né? Então Jesus fundou a igreja. E a igreja, desde os tempos dos apóstolos, que ela vem levando chumbo, né? Então, mas a gente tem que conviver um com o outro. Você tem na igreja vários tipos de membros, mais maduros, nem tanto maduro, novo convertido. Você tem aquele que é mais colérico, o outro é sanguíneo, o outro é mais diplomático, né? O outro é mais melancólico. Você tem todos os temperamentos. Sim. Mas a gente tem que aprender a conviver uns com os outros, né? Então, há pessoas que gostam de um culto mais fervoroso, de erguer as mãos, de orar, de chorar. Tem outros que são mais racionais na hora do louvor. Mas assim, nós temos que conviver com essas diferenças. Com as diferenças, né? Então, quem não consegue viver com as diferenças, aí ele começa a arrumar pretexto para ir para um outro ambiente. Porque ninguém sai da igreja, nós somos a igreja, né? A gente muda de endereço, né? E aí, há também um fenômeno muito grande hoje, que é muitos pastores lutando por market share. Entendeu? Então, por exemplo, nossos cultos é transmitido online, certo? Tem pastor online que entra lá para divulgar a igreja dele. Meu Deus, lá nos comentários? Nos comentários. Ó, visite a minha página, tal, Ministério de Cura e Libertação, Olha, tal. Querendo roubar as ovelhas. Nós temos um nome, é proselitismo virtual. Tem bastante Entendeu? comentário, assim. Aí o Guilherme tem que ficar lá deletando, né? Alguns eu deleto. Então, mas aí você vê, cara, é uma doença. Esse pastor é doente. Por quê? Porque vai pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus, né? E não ficar invadindo o espaço dos outros. Cada um no lugar que foi colocado, Nossa. Então, tudo pelo market share. Tudo por... Você entende a linguagem market share, né? Participação de mercado, né? As empresas se gladiam, né, para ocupar mais espaço nas gôndolas, nos mercados, né? Elas querem ter mais evidência. E tem muitos pastores entrando nessa onda também, né? Então, vai se criando muita insatisfação, né? E ovelha que tem muitos pastores não tem nenhum. É verdade. Sabe? Então, assim, eu cheguei nessa igreja há 24 anos atrás, né? Recebi um convite, vim aqui, congreguei aqui, me submeti ao pastor daqui, né? Fiquei debaixo da liderança desse pastor, depois ele foi meu tutor, né? Então a gente vai criando vínculos, vai criando laços com a igreja, vai aprendendo a amar os irmãos, vai aprendendo a exercer a misericórdia, vai aprendendo a conviver com as fraquezas de um, e a gente vai crescendo. Isso deveria ser a prática de todos, mas infelizmente tem gente que nunca está satisfeito, Adriana. É que nem no casamento, né? Tem pessoas que não têm maturidade para casar, porque... Não é só a parte boa, né? Entendeu? Não é só a parte boa. Não conseguem se... Então sempre tá procurando um erro na esposa, um erro no marido, né? Para poder justificar o divórcio, o rompimento. E com a igreja é a mesma coisa, né? Então aí tem esses flertes, vão flertando, né? Você fez uma pergunta sobre a pandemia. A pandemia, muitos ficaram dentro das suas casas, e a igreja foi até a casa dele, né? Entramos na casa dele através dos cultos online. Só que a pandemia já passou, né? A pandemia já passou. E o povo tem que aprender que existe uma igreja física,
onde ele tem que estar presente fisicamente, né? Servindo a Deus através da igreja, né? Então, na verdade, o desigrejado, ele é uma pessoa infeliz. Talvez, será que ela é uma pessoa que ainda realmente não se converteu, pastor? Em alguns casos, sim. Se tornou um consumista, né, de igreja, né? Em outros casos, Adriana, é uma pessoa também extremamente orgulhosa. Porque ele tá dizendo o seguinte: não existe uma igreja boa suficiente para eu estar presente. Ou seja, eu sou o cara. Então, essa igreja não presta, aquela não presta, aquela outra não presta, aquela outra não, né? Então, assim... Aí fica difícil, né? Volto a dizer, o cara idealizou uma coisa na cabeça que dificilmente ele vai encontrar. É que nem a pessoa que tá orando por uma esposa. Aí ele idealiza uma esposa que ele nunca vai ter aquela esposa. Aquela esposa só existe na mente dele, né? A esposa mental e a esposa real, do dia a dia, né? Que acorda mal-humorada, né? Que tem as suas lutas e tal, mas não. Então o cara... Então é isso que acontece muitas vezes. E aí fica essa rotatividade. Você fica pulando, né, de igreja em igreja. Só que eu, né, conheço algumas pessoas que falam, não, eu não vou na igreja, mas a minha comunhão com Deus é a mesma. Eu queria até comentar eu oro, eu leio isso. A Bíblia. E a pessoa acha que tá ok. Eu já, recentemente, inclusive, eu ouvi alguns comentários de pessoas diferentes com esse argumento de que nós somos a igreja de fato, mas usando isso para justificar o fato de não ir à igreja. Então, eu sou a igreja está em mim. Eu não preciso ir à igreja e estar lá com as pessoas. Não, eu até acredito que tem muitos desigrejados que oram, que têm uma vida de oração. Sim. Que fazem seus devocionais, que leem a Bíblia. Eu acredito nisso. Agora, esse cara evangeliza? E se ele evangeliza, ele leva essa pessoa para onde? Para que lugar? Bem pensado. Essa pessoa vai ser tratada onde, né? Entendeu? E então, assim, a igreja, é o que eu falo, tudo vem no pacote. As coisas boas e as coisas não tão boas assim. Né? Como tudo. Escola, trabalho, pois é, faculdade. Né? Eu, quando estudava na escola, tinha certas matérias que eu detestava. Eu detestava, por exemplo, química, física. Nunca decorava aquelas fórmulas. Nunca usei aquelas fórmulas para nada. Mas eu tive que ficar lá 3 anos aprendendo aquilo. Agora, eu amava a aula de história. Gostava da história, a história do Brasil, a história do mundo. Mas eu não posso ir para uma escola só para aprender aula de história. Então, história vinha física, química, matemática, e blá, 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 entendeu? Então, é a mesma coisa na igreja. Né? A igreja, a gente tem coisas que são lindas, belas, bonitas, maravilhosas, grandes testemunhos, restauração de casamento, né, tudo. E tem também os maus exemplos, tem as coisas que a gente, né, mas a gente tem que ser maduro. E aí, Adriana, eu vejo assim, o que falta nesses desigrejados? Por que eles abandonam a igreja? A falta do discipulado. Uma vez perguntaram para um pastor em Londres, na Inglaterra, por que houve uma retração do povo inglês para a igreja? Porque a Inglaterra é um país cristão. Teve grandes pregadores, né? Grandes teólogos. E aí começou o público jovem, tal, já não vai mais para a igreja envelheceu. Né? E aí uma vez perguntaram para esse pastor, ele falou assim, sabe onde a gente falhou? Nós não discipulamos as futuras gerações da igreja. E o que seria esse discipulado, pastor? Caminhar junto, tá junto, um aprender com o outro, né? Um ensinar o outro. A palavra discípulo no grego significa aluno, né? Então nós somos alunos do Mestre Jesus. Então no discipulado a gente acompanha um ao outro,
No discipulado a gente estabelece comunhão, amizades, a gente cria vínculo. Você não vai conseguir ter amizade com toda a igreja. É muita gente. Mas se você tem aquele grupo que você se identifica mais, que você aprendeu, que você confia, que você caminha junto, já é uma bênção. Então, no momento de dificuldade, vai receber um amparo, vai receber uma ajuda, vai poder ter alguém para ligar, pedir uma oração, desabafar, chorar, entendeu? Então, o discipulado a gente vai amadurecendo, né? Então é uma ferramenta importante para a igreja. Então o desigrejado vive sem discipulado, vive fora e, enfim, e alguns não conseguem voltar mais, né? E o senhor falou, né, das igrejas lá de fora. O senhor também viajou aí recentemente, né? O senhor tem feito um trabalho fora. Certo. Explica um pouquinho desse trabalho, pastor. Então. Eu estive agora em Dallas, mês passado. Nós fomos num grupo de quase 30 irmãos em Cristo, né, de várias igrejas e denominações, e fomos fazer um intercâmbio com algumas igrejas em Dallas. Dallas, no Texas, é um cinturão muito forte do evangelho. Tem muitas igrejas, e grandes igrejas, né? E foi bom, assim, esse intercâmbio, porque a gente foi aprender, ver o que essas igrejas estão fazendo, como é que eles estão trabalhando com esse público. As minhas percepções, né? Não querendo sair aqui um pouco do tema, mas acho que é legal falar isso. Eu vi que as grandes igrejas nos Estados Unidos, as que eu visitei, eles trabalham muito as novas gerações. O público infantil dentro dessas igrejas é algo muito bonito, muito lindo, assim, sabe? A organização, a gestão, a estrutura. São igrejas assim que investem muito nesse público, no adolescente, no jovem. Interessante. E já na Europa, por exemplo, que não houve investimento, né? A igreja envelheceu. Envelheceu, né? E né? praticamente fechando, né? Isso, porque vai morrendo, né? O Elias Dantas tem uma frase que fala, né? A igreja deixa de ser um movimento e se torna um monumento, né? Então fecha, né? Então essas igrejas, elas eram mais um templo onde as pessoas só iam para ouvir a palavra e ir embora? É como se fosse ouvir uma missa. Não tem esse tinha relacionamento, vínculo, né? Não tinha. E aí a gente sabe que é legal, né? Você viver a comunhão da igreja. É muito legal. É muito isso. bom. É muito bom isso. Então a gente percebe que assim a rotatividade na vida do cristão assim não deveria ser tão rápido assim, né? Então hoje a média de uma pessoa na igreja é 2 anos. É mesmo, pastor? 2 anos? Nossa, muito baixa. 2 anos. Gente. Porque não dá tempo de nada. Adriana, nos 6 primeiros meses que você vem pro culto, tudo é lindo e maravilhoso. A voz diferente, os louvores diferentes, a iluminação é diferente, tudo é diferente para você. Quando você está num ambiente novo, né? Você aqui tem um cenário, certo? Aí, se Deus quiser, ano que vem, você vai mudar o cenário aqui, vai melhorar e tal. Então, tudo no início chama atenção, né? Mas depois, você vai... Aí, o que acontece? Aí, com 2 anos, já enjoou, já cansou, já desacreditou, já deu tempo para conhecer um pouquinho os bastidores, já se decepcionou com alguém, já... Entendeu? E vai se decepcionar. E não vai, tem jeito, vai. né? Por quê? Porque nós somos pecadores, Sim. né? O Russell Shedd tinha uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia assim que para que haja problema, basta existir 2 pessoas. Pronto, começou o problema. Então, é verdade. Vai Simples ter. assim. Agora imagina uma igreja com 1.000 pessoas. Nossa. Né? Uma igreja com 5.000 pessoas.
Ou com 100 pessoas. Uhum. Não importa. Não importa a quantidade. Não é? Né? Vai ter o ser Tem humano, vai ter o pessoas, problema lá. Então aí o que a gente tem que... Qual é a mensagem que eu mando pro desigrejado, né? Ele tem que ter misericórdia, ele tem que aprender a conviver com as fraquezas dos outros, ele tem que servir a Deus com integridade de coração, fazer o melhor, se envolver com a igreja, não ser só um crente domingueiro, né? Crente de banco, né? Procurar servir o Senhor, né? E quando tiver as divergências, saber tratar, lidar, sem partir para briga, mas conversando, pedindo perdão, né? Então, uma pessoa quebrantada, né? E não ficar indo em rede social, como muitos fazem. Vai para as páginas dos Facebook, desabafam para milhares de pessoas. Então o cara tá insatisfeito com a igreja, vai lá na página do Instagram dele, Nossa, expõe, né? Expõe a igreja, expõe a própria pessoa. Acho isso tão feio, né? Faz um anti-marketing negativo da igreja, né? Então, isso não tá correto, né? E aí depois volta e fica até feio pra pessoa, né? Porque falou no momento de raiva, de ira, e depois falou, puxa vida, não, achei que eu fui muito duro, né? Sabe quando você erra a mão com o seu filho? Você foi muito duro com o meu filho, acho que eu poderia ter, né? Então fica feio pra pessoa. Então, o desigrejamento, Adriana, virou um câncer hoje na igreja. Nossa, pastor, um tumor. Forte, né? É um tumor no coração da igreja. Entendeu? Então, assim, e toda igreja. E toda igreja. Não é uma exclusividade nossa, né? É todas as igrejas. É como eu falo, né? O pastor lá teve um problema moral, você não confia no seu líder, é uma coisa, né? Mas se você for ficar procurando, por exemplo, tivemos um caso uma vez, né? Não quero expor aqui pessoas, nada, mas de uma criança que uma professora na escola bíblica foi chamar a atenção daquela criança, aí a mãe não gostou, saiu da igreja. Puxa. Entendeu? Aí vai para uma outra igreja, aí chega lá, para a escolinha bíblica. E se a criança lá fizer alguma coisa que a mãe precisar, a professora da salinha precisar chamar atenção, o que ela vai fazer? Vai sair de novo? Vai para outra igreja? Não dá, né? Então, como é que você, Adriana, consegue pastorear alguém assim? Né? É difícil. Sim. Né? Então... por isso que eu acho que às vezes o problema tá muito na pessoa. A pessoa tem que se curar, né? Porque senão ela não vai conseguir ficar em igreja nenhuma. Então, as pessoas são muito tolerantes consigo e super exigentes com o outro. Se a mesma exigência que tem para a igreja tivesse consigo... Nossa. Entendeu? Então, normalmente é assim que funciona, né? Mas assim, a gente tem que amar essas pessoas, né? E todos eles vão crescer, vão se desenvolver, vão amadurecer e vão voltar para a igreja. E nesse caso, pastor, o senhor acha que a pessoa que está desigrejada hoje, o que o senhor acha melhor? A pessoa buscar uma igreja, a igreja que ele frequentava antes, uma igreja nova, uma igreja pequena, uma igreja maior? Teria alguma dica? Não sei se é assim que a gente pode dizer, orar, né? e jejuar, buscar a presença de Deus um pouco mais. Joelho no chão, né? Então, você fez uma pergunta assim importante. Vamos lá. Igreja grande, igreja pequena. As duas têm pontos fortes e pontos fracos, né? Numa igreja menor, talvez essa pessoa vai ser melhor cuidada. Então, vai para uma igrejinha pequena, poucas pessoas, então o pastor consegue dar uma atenção melhor para aquela pessoa,
e de repente vai passar por um tratamento, uma coisa mais assim, alfaiate, sob medida, né? Não que na igreja grande não vai ter, mas, por exemplo, numa igreja grande, aí a importância dos grupos pequenos abraçar essa pessoa e ajudar ele, porque nem sempre o pastor vai conseguir estar lá, viver, ser presente na vida daquela pessoa. Então, tudo você tem os dois lados. Só que na igreja pequena também, o que eles têm de bom, que o pastoreio é mais intenso, né? Mas eles têm outras dificuldades também, né? De repente essa pessoa tem filhos adolescentes, nessa igreja não tem adolescente, né? Não tem um ministério infantil, por exemplo. E aí a igreja grande já consegue. Então, assim, é lógico, as pessoas querem o melhor dos dois ambientes, né? Se eu puder ter uma igreja grande, estruturada, organizada, onde eu sou pastoreada, meu pastor me ligue todos os dias, seria o melhor dos mundos, mas não dá, você acaba abrindo mão de uma coisa ou de outra, né? Agora, um conselho para essa pessoa, né, é procurar um pastor ou um irmão em Cristo que seja maduro, né, e não ser orgulhoso, né, e não ficar com esse discurso de que igreja nenhuma presta, que ministério nenhum presta, que pastor é tudo igual, porque aí você já se fecha, né? Eu acho que tem pastores que são fantásticos, são gente de Deus, gente que vai cuidar de você, vai te ajudar, né? Tem igrejas que são maravilhosas, igrejas que se preocupam, que se importam, que vão estender a mão para ele, que vão ajudar ele numa dificuldade, né? Que ele vai ter oportunidade de servir, né? Então, se ele ficar em casa, ele vai ficar sozinho. Vai servir a quem? A si mesmo, né? É verdade. Isso é narcisismo, né? Então, a gente está aqui para servir o próximo. Então, a igreja, ela é um ambiente que te proporciona isso, né? Servir os irmãos, como vocês estão servindo através da comunicação, como os outros estão servindo nas outras áreas, nos outros ministérios. Então, isso é uma bênção. Nós temos, em média, 80 voluntários trabalhando por domingo na igreja. Se você contar todos, desde os que ficam no estacionamento, no louvor, equipe técnica, aqui no infantil, junta tudo, dá 80 voluntários. É uma mini igreja, né? Uma igreja pequena, gente. Então assim, não tem problema. Uma empresa com 80 funcionários não tem problema? Sim. Então vai ter um problema ou outro, mas assim, maturidade. Né? Maturidade. Hoje, estar numa igreja para pessoas maduras. Gente imatura, que só reclama, que nunca está satisfeito com nada. É o crente mimimi, né? O crente mimimi. Sabe, que toda hora está encontrando alguma coisa para poder dizer, tá vendo? Eu tava certo, olha aí, tá? Que reclama do horário, que reclama da altura do som, que reclama... Gente, não vai ficar em lugar nenhum. É o cara que casa e todo dia reclama que a comida não tá boa, que não sei o que tá bom. Que, é o ar-condicionado que tá gelado que tá demais. frio demais. Então, assim, o que acontece? Não vai ficar em casa mesmo, entendeu? não tem jeito. Não vai ficar. Você mora em condomínio, não mora? Tem assuntos lá que às vezes o grupo ali não para, é 24 horas. Às vezes, né? Coloca lá o elevador é de serviço, e aí você tá esperando um social, aí no social desce um cara cheio de poxa, meu amigo, o seu elevador é o outro, né? Então tem a quadra lá que a sua filha brinca, às vezes tá suja, tem algum problema, o cara usou a churrasqueira, tudo, mas você tem que aprender a viver em comunidade. Né? Então tem que haver tolerância. Sim. Tem que haver tolerância e para caminhar juntos, né? Para caminhar juntos naquilo que realmente não dá. Estou debaixo de uma liderança extremamente abusiva, né? De alguém que
que me explora, sabe? A igreja me explora. Não dá. Então, mas se você está debaixo de uma liderança saudável, né? Se você faz parte de um movimento, de um grupo de irmãos que amam a Jesus, que trabalham, que se esforçam e que você vê os frutos na igreja, no ministério, as outras coisinhas a gente vai tocando. Pelo menos assim, eu penso desse jeito, né? Então, o desigrejado, em primeiro lugar, ele precisa olhar para si mesmo, buscar um amadurecimento, buscar compreender, entender melhor, até porque se a necessidade dele for uma igreja pequena, essa igreja pode crescer um dia. Se busca uma igreja grande, porque é mais o perfil dele, essa igreja vai continuar tendo defeitos, porque nenhum lugar é perfeito, como a gente falou. Guilherme, você falou uma coisa legal aí. Ó, a igreja é pequena, se ela for boa, ela vai crescer. Exatamente. E ela não vai deixar de ser boa porque cresceu. Não, ela vai continuar dando frutos, né? Então, se você é alguém comprometido com Jesus, se você é alguém disposto a servir Jesus, independentemente se é na igreja grande ou na igreja pequena, você vai ser bênção. Exatamente. Se você for um cara extremamente perfeccionista, que quer ver perfeição em tudo, você não para nem na pequena e nem na grande. Porque você vai achar defeitos na pequena e na grande. Né? Então, tudo vai passar sobre esse olhar, né? Do que você está atrás. É que nem empresa, né? O cara entra na empresa, no início é tudo bom, o chefe é legal, tudo bacana. Com o passar do tempo... Sim, você vai ver os defeitos. Vai ter os perrengues, né? E aí vai sair, aí vai para outra empresa. Mas será que na outra empresa não vai ter também lá? Né? Então, o negócio é a gente se respeitar como irmãos em Cristo, né? Então, acho que algumas reclamações por parte dos desigrejados são justas, se é que eu posso usar esse termo. Mas há muitas outras reclamações que é injusto. Sim. É injusto. Então, se você que está assistindo esse podcast, né, tem o hábito de arrumou uma briguinha na igreja, vai nas redes sociais e fica expondo, você é mundano, imaturo, irresponsável, né? Porque já pensou se os nossos pais, na época deles, não tinham redes sociais, né? Mas já pensou se os seus pais, Adriana, fossem na rede social toda vez que você desse uma pisada na bola e fosse lá e expôs, né? Vamos expor a Adriana aqui. Mas eu era boazinha, pastor. Não tem problema. E agora, né? Você até me perguntou se sempre houve ou se veio a partir de agora, dos 10, 15 anos para cá, com o avanço das mídias sociais, das redes sociais, né? Então, tudo se torna tem mais visibilidade, então, né? Então ganha mais força. Ou uma pregação, né? Pode ter milhares de visualizações, né? E aí é fácil, eu assisto o louvor de tal igreja, a palavra da outra, né? E gosto a gente vai dos eventos da outra, Isso. levo minha criança na escola bíblica da outra. Então, é uma visão consumidora. É verdade. Né? Você sabe que no marketing, Adriana, tem uma estatística que um consumidor satisfeito, ele divulga o seu produto para mais 5 pessoas. E um consumidor insatisfeito, ele fala mal do seu produto para mais 15 pessoas. Nossa. Ou seja, a insatisfação, né, leva você a ampliar mais força, né? Entendeu? Que coisa, né? É a mesma coisa mesmo da igreja, né? Insatisfeito, ele vai falar mal da igreja para quantas pessoas ele contamina, né? Contamina, né? Então, volto a dizer, não estou aqui dizendo que todos, sei que tem gente ferida na igreja, né? Tem gente que, infelizmente, sofreram com a igreja, né? E a gente, às vezes, a gente erra, né? A gente peca, né? A gente
no desejo de querer acertar, a gente erra, né? Mas nada como um diálogo, uma conversa, né? Para buscar resolver as coisas. Porque se toda vez que você tiver uma briga com seu marido em casa, você fala, vou sair de casa porque... Não. Então, você não pode ficar com ninguém. Você não pode ficar com ninguém. Você vai ter que ficar sozinho. Eu vou fazer uma opção. Vou ficar sozinha porque ninguém é suficientemente bom para estar ao meu lado. Eu acho que esse é o pensamento do desigrejado. Eu não vou para igreja nenhuma porque nenhuma igreja presta, nenhuma igreja é boa o suficiente para eu poder congregar. Ou seja, eu sou o cara, né? Eu sou o fera. Então, será? Né? Às vezes... eu acho que vale a pena refletir, né? E às vezes também... tem gente que não para a igreja nenhuma, Adriana, porque também a pessoa não sabe conviver em comunidade. Não sabe dividir espaços. Põe para trabalhar numa equipe, pronto, arruma confusão. Você pega lá, por exemplo, há várias equipes na igreja, equipe de louvor, né? Existem os protocolos que o louvor segue. Então, por exemplo, vai ensaiar o horário, então ser pontual, né? Chegar no horário. Aí o cara... não sabe ser pontual. Eu acho que esse é um dos ministérios que mais dá problema. Dá problema, não é, Gui? Tem muitos problemas, sim. Aí tem lá, tem 10 integrantes no louvor, certo? 9, sempre no horário, né? Sempre pontual. Aí tem um que, Então, tem gente que não sabe também conviver, não sabe, então tem que ter mais responsabilidade, né? A mesma coisa o Ministério Infantil, as professoras que vêm dar aula para as crianças, né? As crianças entram para a salinha 9h15, mais ou menos, né? Acho que é 9h15, 9h20. A professora está aqui 15 para as 9. Ela já vem mais cedo. Ela organiza as cadeiras, faz uma revisão, vê o que é, liga a luz, liga o ar, faz... Imagina, a criança chega às 9h15, a professora chega às 9h30. Chega junto ou chega depois? Então, as pessoas têm que aprender que a igreja tem os seus protocolos, tem as suas coisas. Não é de qualquer jeito, não né, é. pastor? E nisso, lá nos Estados Unidos, eu pude ver, sabe, as igrejas americanas, eles têm uma gestão muito boa, eles têm processos definidos, sistema definido. Então, sabe, eles são assim... Lá eles não estão passando por esse fenômeno, então? Começou lá, na verdade, né? Começou lá. Só que em menor escala. E tudo vem de lá, né? E um dia perguntaram para um dos líderes desse movimento, né, nos Estados Unidos, se ele tinha medo de perder a fé ao sair da igreja. Ele falou assim, não, eu estou saindo da igreja justamente para não perder a minha fé, né? Nossa. Então você vê que o negócio começou lá, né? Muito desigrejado. E aqui está aumentando, né? Aumentando porque a igreja aumentou, o evangelho aumentou, o número de evangélicos hoje na nossa nação diz aí as estatísticas, até 2050, nós vamos já ser mais de 50% da população. Então, cresce. Agora, olha que interessante, eu estava falando com um pastor, o católico, né? Ele não reclama da missa, não reclama do padre, não reclama se a igreja pintou de verde, de azul, de amarelo, se tem estacionamento para parar o carro ou não. Pode ver, normalmente o cara sai da paróquia por motivos logísticos, então ele mudou para uma outra cidade, ele deixa de ir naquela paróquia e vai para uma outra paróquia, né? E o evangélico não, ele é super exigente. Eu acho que... Olha, interessante, né? Mas Que coisa. O carro para eu parar no estacionamento, a escolinha da minha criança, o horário que começa o culto, que termina, o pastor que não me ligou no meu aniversário. Não fez. Então, gente, é muita exigência. Por isso que eu falo, se você exige demais, Adriana, você não vai ser feliz em lugar nenhum. Vai ser um eterno insatisfeito mesmo. Entendeu? Então, acho que esse é o... Essa é a palavra. Essa é a palavra. A gente vive aí a teologia do imediato, né? Então,
o imediatismo, né, das pessoas, quer ver resultado rápido, quer que a oração surja efeito rápido, né? E aí vão se criando camadas e mais camadas de exigências, né? Então, Cada vez mais motivos, né? Pra não... acho que a igreja, Adriana, a igreja hoje no Brasil, ela cresceu muito, né? Eu vejo que há um esforço muito grande por parte de alguns pastores com a obra missionária, com o discipulado, com as novas gerações, com o público infantil, né? Um culto que seja um culto que glorifique o nome do Senhor, um culto cristocêntrico, né? Onde o louvor é para Deus, a música é para Deus, a palavra é bíblica, né? E uma igreja equilibrada, uma doutrina saudável, né? Uma igreja onde os relacionamentos sejam verdadeiros, né? Então, agora, a estética da igreja, né? A forma, o jeito, cada uma vai ter a sua pegada, né? E eu não tenho problema com isso. Me relaciono bem com pastores da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, da Metodista, da Congregacional, dessas igrejas independentes. Eu tenho colegas em quase todos, né? Pentecostal, tradicional. A gente aprende uns com os outros, né? Então, naquilo que eu não sou tão bom, tão forte, o outro então eu aprendo com o outro, e assim vice-versa, né? E o membro também tem que pensar assim, né? Ele vai ter igrejas, por exemplo, a maldita comparação, né? Que sempre a grama do quintal do vizinho é mais verde, né? Então fica comparando. Aí o cara vai num culto lá numa igreja e pronto, né? Ele foi num culto lá, ele não conhece a igreja ainda, né? Isso acontece muito. Ir num culto é uma coisa, mas frequentar, conhecer e fazer parte daquele grupo é outra coisa. Então, a gente aqui na igreja, a gente não estimula o proselitismo, né? Não ficamos ali, olha, você tem que sair da UTI e vir para cá, né? As pessoas têm que decidir procurar estar num lugar onde ele ouça a palavra de Deus, ele sirva ao Senhor, onde ele faça amigos, onde ele possa caminhar, e sabendo que haverá divergências no caminho, às vezes posições. Uma coisa que dividiu muito a igreja, a política, né? Essa polarização, né? Uns ficavam do lado do candidato, o outro ficou do lado do outro candidato. Eu até, se vocês estão lembrados, eu fiz um culto aqui numa sexta-feira. Lembro. Lembro também. E o culto foi orientações quanto ao voto evangélico. Sim. E eu peguei algumas passagens bíblicas e citei para os membros como que nós deveríamos escolher um candidato a partir dos princípios, sem citar nome nem de um e nem de outro. E sem ficar, você tem que votar no candidato. Eu tenho meu candidato, mas eu não vou ficar fazendo, sou cabo eleitoral aqui, não ganhei nada para isso, e mesmo que ganhasse, estaria errado, né? Muitos pastores deixaram de ser pastores e viraram militantes políticos. É verdade. Né? Alguns... E ainda trazendo o político pro púlpito. Por púlpito, porque nós somos muito assediados, né? Época de eleição, nossa, eles vêm, eles querem... Aí eles lembram, né? Da igreja, né? Do pastor. Acho que vir fazer uma oração por ele é uma autoridade, não tem problema nenhum, né? Como a gente ora por qualquer pessoa, mas sem fazer militância. Sim. Então é isso daí. E outra coisa também, há pastores desigrejados. Nossa. Como é isso? Pastores que Como assim? não querem estar pastoreando na igreja.
ele faz, isso tá muito comum nos Estados Unidos, cria uma página na internet, entendeu? Já vi isso. Já viu isso? Já então, vi. E aí ele Nunca tinha ouvido fica, falar nisso. não, a igreja tá na internet, é um Já site conheci onde 3. ele é Deus. profissional, Verdade. faz a gravação, que nem nós estamos fazendo aqui, e aí no domingo vai a gravação, e as pessoas lá então vão só ouvir aquele pastor, a mensagem, passa lá um louvor, tudo, então ele vai contribuir e tal, mas não tem nenhum espaço físico, nada. E não se fala de igreja. É verdade, eu já vi isso. E por que isso? O que eles... A pós-modernidade. É. Bem-vindo à pós-modernidade. Né? Olha, nunca Coisa tinha ouvido doida, falar. né? Então. Pastor desigrejado. Pastor desigrejado. Pastores que abandonam o ofício pastoral, que se tornam militantes políticos. Aí, ao invés de ficar pregando a Bíblia, começa a pregar ideologias. Aí né? se perde, Tanto né? de esquerda como de direita. E aí começa a entrar nessa agenda, né, que nós temos aí, para não serem, como fala, cancelados, né? Então, é terrível isso daí, Nossa. né? É terrível. Nós temos aqui perto de nós, né? Uma igreja que fechou, uma igreja que foi uma igreja muito relevante nos anos 90, né? Eu dei aula de teologia lá nessa igreja, para você ter uma ideia, para os pastores de lá, um tempo atrás, né? No instituto que eles tinham. Hoje nem instituto mais tem. Nossa, que triste, né? Se tornaram extremamente liberais. Resultado, a igreja foi vendida, né? Foi fechada. Gostaria, acho que eu nem posso falar isso aqui, mas assim, a título de constatação, né? Será que o dinheiro que foi vendido à igreja vai ser dividido para os membros? Ou vai tudo para o pastor? Né? Como é que vai ficar isso daí, né? Então, mas por quê? Porque deixou de lado o pastoreio e virou militante político. Resultado tá isso, perdeu o propósito. Aí... E imagina a quantidade de desigrejados que vai produzir, gente que vão sair dessa igreja, né? Que vão começar... E vão chegar, pode chegar até aqui, né? Também. Como que a gente vai receber essas pessoas, né? né? E vem desconfiado, né? Pô, todo pastor vem é igual. ferindo, né? Então, é a mesma coisa, vem né? bucha pro senhor, pastor. Mas é isso aí. Maravilha, pastor. Acho que deu pra gente abordar aí, né? Bastante coisa e é isso mesmo. Fica a dica aí pra você que tá desigrejado. Espero que você esteja... Talvez nem o desigrejado, acho que nem assistiriam. Talvez. Será? E se você não for, mas conhecer alguém que está desigrejado, encaminha nosso vídeo. Porque é palavra do Senhor aí mexendo no coração, né, pastor? Posso mandar um recado para eles? Por favor. Para aquela câmera que eu olho? Isso aí. Então, você que está desigrejado, você que já foi uma bênção na igreja, né? Quantas vezes, né, você ajudou o seu pastor, né? Você era envolvido, você trabalhava, você se dedicava, né? Mas sofreu, sei lá, alguma decepção, passou por alguma situação que foi difícil para você. Olha, libera perdão na sua alma, libera perdão, volte, procure uma igreja, né? Talvez agora você seja até mais maduro, né? Você saberá se relacionar melhor. Volte a servir ao Senhor. Procure estar junto com seus irmãos. São seus irmãos em Cristo Jesus, né? Não são seus inimigos. Ainda que Satanás tenha tentado sugerir a você que sejam seus inimigos, mas não são seus irmãos. Então seja misericordiosos, né? A Bíblia diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então só alcança misericórdia quem é misericordioso. Então seja misericordioso, procure uma igreja, procure um irmão maduro, né? Volte a congregar, volte a servir a Deus. O propósito de Deus foi criar a igreja, né? Jesus é o fundador e o cabeça da igreja. Jesus morreu pela igreja, né? Então, a igreja orgânica,
que é a beleza, é o organismo, como que funciona, quantas coisas boas ela faz, e a igreja institucional. Tem que ser institucional, né? Nós temos um prédio, temos CNPJ, temos os departamentos, temos contador, temos contas a pagar, vivemos com a contribuição dos irmãos, é uma instituição, né? Então, seja misericordioso com a instituição, né? Assim como você é com as outras instituições, né? O banco que te atende também, às vezes ele não te dá o atendimento adequado. E o que você faz? Muda de banco? Não, né? Você fica lá, né? Então, o shopping que você vai, às vezes, também não tem vaga no estacionamento, né? E o que você faz? Ah, vou mudar de shopping. Não, você volta naquele shopping, né? Então, a mesma tolerância que você tem com você, tenha com a igreja, tá bom? Tenha com a igreja. Procure o teu pastor. Se você foi injusto com a igreja, vai lá, procure ele, abrace ele, peça perdão, né? E não fique usando as redes sociais para desabafar, né? Desabafe com Deus, no seu quarto, em secreto, dobra teu joelho, ora, fala com Deus: Senhor, eu tô ferido, tô machucado, mas eu não quero ficar com isso no meu coração, né? Agora, não, pelo amor de Deus, não use o Instagram para isso, nem o Facebook, nem o TikTok, nem o, seja lá, o Twitter, o Telegram, seja lá o que for, porque você só vai produzir mais desânimo no outro, né? Não precisa se vingar da igreja que você saiu. Ah, não gostei, ficou longe, o pastor, mas não precisa se vingar, né? Isso é coisa feia. Isso não é coisa de crente não, viu? Tá bom? Então essa é a minha mensagem para você. Amém. Maravilha, pastor. Obrigada, viu? Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Obrigada aí pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Deus abençoe.